Olá, amigos ouvintes da radiodivulgar.net, tudo bem? Hoje nós vamos fazer uma reflexão bem interessante da revista O Reformador, do ano 132, 2224, julho de 2014. Jesus no cotidiano, através de Richard Simonetti. Essa história se passa numa comemoração de aniversário entre amigos. Bem interessante, vamos ver. Comemorávamos o aniversário de companheiro espírita em sua residência. Após apagar das velhinhas, enquanto saboreávamos o bolo tradicional, falava-se a respeito de menores delinquentes que conturbam o ambiente social e geram intranquilidade na população. Opiniões variadas em favor da solução do problema foram emitidas. Um fala: reduzir a maioridade penal. Há marmanjos de 14 anos que se livram da cadeia por serem menores. E outro comenta: é preciso instituir medidas mais rigorosas, penalidades mais severas. Mesmo os que cometem delitos graves, pouco tempo estagiam na prisão. E vem mais outro colega, outro amigo do aniversariante, faz outro pequeno comentário. Os pais deveriam ser responsabilizados se não cuidam bem da educação dos filhos, favorecem a marginalidade. E assim vai mais outro comentário. Culpa do governo também. Deveria investir mais e melhor em benefício do menor carente. E aí, em dado momento, o irmão do dono da casa, ligado a uma igreja evangélica, pediu licença e falou solene: pois eu vos digo que se a vossa justiça não exceder as dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículo 20. Perturbado, o silêncio instalou-se no recinto ante a inusitada sentença. Perturbador silêncio, todo mundo ficou quieto quando o irmão do aniversariante faz esse comentário, falando sobre Mateus capítulo 5, versículo 20, falando do evangelho, da Bíblia Sagrada. Aí o dono da casa descontraiu brincando: chegou o profeta. Embora rindo, demos-nos conta de algo de que ninguém cogitara em relação ao assunto: o parecer do mestre dos mestres, Jesus. Interessante, né? Você viu que tiveram várias opiniões, culpou o governo, culpou os pais, culpou a justiça, mas ninguém lembrou do mestre dos mestres, né? E aí o evangélico vem e coloca esse capítulo 5, versículo 20, de Mateus. Eles ficam todos sem saber o que responder. Mas vamos lá o que aconteceu. O profeta comentou: desculpe o atrevimento, mas preocupa-me muito o fato de que, vivendo num país em que a vasta maioria da população é ligada a um movimento religioso que tem Jesus por mestre, não nos preocupemos em apelar para o Evangelho na solução dos problemas humanos. Como sabemos, a justiça dos escribas e fariseus, a que se refere Jesus no Sermão da Montanha, é a observância das leis ao pé da letra, sem nuances, sem avaliação mais profunda dos problemas humanos. E continua: em se tratando de menores infratores, de nada adiantará observar leis humanas, torná-las mais rigorosas, antecipar a maioridade. É preciso eliminar as origens do mal, na família carente e desajustada, na falta de orientação religiosa, de educação adequada. E isso não é problema para os governos apenas, é desafio para toda a população de classe média e abastada. Quando todos se envolverem com problemas dessa natureza, eles serão resolvidos. Isso é verdade, né?
quando ocorre algo errado dentro da sociedade, a gente sempre encontra alguém para a gente culpar. A culpa é do governo, a culpa é dos pais, a culpa é dos professores, a culpa é da criação, a culpa é porque os pais não têm mais tempo para os filhos, a culpa é da televisão, a culpa é da internet. A gente nunca lembra que se nós educarmos nossa geração, se nós encaminharmos nossa geração junto com o Cristo, conversando sobre o Evangelho, sobre as palavras de Cristo, sobre a lei de Cristo, tudo é resolvido com mais facilidade. Não é verdade? É isso que ao menos a gente faz. A feliz intervenção do nosso irmão evangélico sugere uma reflexão em torno de um desafio que raros se dispõem a enfrentar: trazer Jesus para o cotidiano. A gente sempre busca Jesus na igreja, né? No momento em que a gente está com algum problema sério. Mas o nosso cotidiano, quando está tudo bem, quando está tudo tranquilo, quando está tudo andando como queremos que ande, a gente nem lembra que Jesus existe. Que verdade triste, né? Mas é verdade. Mas é na hora que aparece uma doença, na hora que aparece um problema qualquer, a gente, ai meu Deus. Né? Aí já bota o joelho no chão, já reza, já pede. Depois nem lembra de agradecer a graça alcançada, porque Jesus é um Pai tão amoroso que Ele não se importa que a gente não se importa com Ele. Na hora que a gente pede socorro, Ele nos atende. Apesar de nós sermos filhos ingratos. Você seria capaz de fazer uma citação evangélica ou um comentário em torno das lições de Jesus fora do círculo religioso, numa reunião informal? Uma pergunta muito séria. Num bate-papo, numa situação qualquer, no lar, na rua, no ambiente profissional, num aniversário, será que a gente teria coragem de tocar no assunto? Fora do nosso habitat, por exemplo, do espiritismo, dentro da igreja católica, entre os católicos, num ambiente neutro, a gente teria coragem? Pelo contrário, quando se ver alguém chegar com você com uma Bíblia e querer te passar uma palavra, que os evangélicos fazem muito isso, e isso é bem interessante, a gente fala, peraí, eu estou sem tempo, eu já sei, fale com outro. Não é assim que a gente faz? Se alguém de nós, eu ou um de vocês, responder afirmamente, parabéns. Você é uma pessoa, é uma exceção. Para você ver como é séria a situação, que a leitura nos traz essa colocação. Se um de nós respondermos afirmamente de que nós falamos de Jesus em qualquer lugar, em qualquer momento, sem constrangimento, nós somos uma exceção. E ainda nos parabeniza. Raros fazem isso. As pessoas têm constrangimento, como se Jesus houvesse cogitado de assuntos do céu à distância da terra. Quem fala de assuntos do céu, desbravando além, é o Espiritismo. Dentro do Espiritismo, dentro da casa da Seara Espírita. Mas você não vê. É muito raro, a não ser que esteja numa reunião ou que tenha saído para esse assunto. Falar sobre o Espiritismo, fazer oração, socorrer um irmão, mas no cotidiano. De repente você está numa sala de espera no médico, vamos colocar isso, né? E aí eu estou aqui lendo um livro espírita. Mesmo meu colega estando do lado, meu colega do lado está lendo um livro espírita. Mesmo eu sendo espírita, eu não tenho coragem de tocar nele e conversar sobre o assunto. Eu fico quieta. Acho até bacana. Olha, ele é espírita, está lendo um livro espírita. Mas eu não chego para conversar. Muito raramente a gente faz isso. E todas as lições de Jesus, seus exemplos, suas parábolas, suas vivências estiveram sempre voltados para a existência humana, orientando-nos quando ao melhor comportamento, a melhor decisão, a iniciativa mais proveitosa,
o comentário mais oportuno em qualquer situação. Nós precisamos pular essa barreira, né? E assumirmos que Jesus tem que estar no nosso cotidiano, independente da nossa religião, do ambiente que a gente frequenta. A gente precisa trazer Jesus para o nosso dia a dia. Ainda não conseguimos, ainda não temos esse hábito, infelizmente. É preciso quebrar esse constrangimento, trazer Jesus para o cotidiano, estudar suas lições, associá-las ao nossos anseios e iniciativas e, sobretudo, familiarizar nossos filhos com suas luzes. A gente leva o filho para a escola, para o parque, para o shopping, para o cinema, para os aniversários dos amiguinhos, para os passeios, para as viagens, mas a gente não tem tempo de levar nosso filho a uma seara. Não é verdade? É muito triste essa realidade, mas é uma realidade. Nós temos tempo para passear de bicicleta com o nosso filho, temos tempo para tudo com o nosso filho, menos para levá-lo ele à igreja, à seara de Cristo. E aí depois, quando cresce, a gente fica se perguntando onde eu errei. Por que meu filho é assim? Não é? Porque ele não tem a orientação, ele não tem Jesus no seu cotidiano, ele não tem a orientação do bem viver, da boa nova, que é a palavra de Cristo. Ele não respeita pai, ele não respeita mãe, ele não respeita professor, ele acha que ele ostenta as atenções, ou então ele se retrai e fica oprimido. Se você pesquisar, seu filho não tem a orientação cristã necessária, que se faz necessária. Às vezes é um espírito que veio com tanta carga negativa e que precisa desse estudo, dessa orientação, de trazer Jesus para o seu cotidiano, desde pequeno, para que ele aprenda, para que ele entenda que ele é um espírito, que ele não tem só essa vida, que ele tem outras vidas e que ele precisa cumprir as missões deles comprometidas quando ele veio para a Terra novamente. Mas a gente esquece que a nossa missão como pais é lembrar os nossos filhos das missões que eles vieram, que nós nos comprometemos a ajudá-lo. E nesse particular, o grande recurso está no chamado Evangelho no Lar. Uma reunião em família para conversar sobre Jesus, a prática que vem sendo disseminada no meio espírita. Reuniu a família pelo menos uma vez por semana, 10 minutos para falar sobre Jesus. Melhora tanto o nosso ambiente, o nosso espírito, nossos pensamentos. Mas a gente só pensa em fazer isso quando a coisa não está acontecendo como a gente quer. Aí a gente se lembra de Jesus. É muito simples eleger-se dia e horário na semana em que todos os membros da casa possam comparecer e observar da seguinte sequência. É como se faz o Evangelho no Lar. O Richard Simonetti nos orienta aqui como devemos fazer um Evangelho no Lar. Oração de abertura, pedindo o concurso de bons espíritos. Leitura de textos evangélicos à luz do Espiritismo. Troca de ideias em torno da leitura, sempre enfatizando o Evangelho como lente poderosa para compreender o que acontece no mundo. Vibrações em favor de pessoas necessitadas. Oração de encerramento agradecendo pelas bênçãos recebidas. É uma rotina, um texto tão pequeno e tão fácil da gente assimilar, não é? A gente gasta 10 minutos, 15 minutos no máximo, não é mais do que isso. E é apenas 30 minutos de conversação espiritualizada, temos um abrir de portas a influenciar dos benfeitores espirituais. 30 minutos é o tempo que a gente faz a leitura, que a gente faz a oração de abertura, faz lê o Evangelho e faz os comentários. Mas às vezes você gasta 15 minutos, 20 minutos, depende das pessoas que estão com você e que se dispõem a fazer comentário. Às vezes ninguém quer comentar, então não gasta mais do que 15 minutos.
e nos ajudarão a fixar no cérebro o conhecimento do Evangelho para que o coração se renda a virtudes cristãs. E assim, onde quer que estejamos, teremos sempre na sabedoria da Boa Nova o pensamento mais oportuno, a conduta mais virtuosa, o estímulo renovado em favor de uma existência feliz e proveitosa com Jesus em nosso cotidiano. Então, recapitulando essa nossa leitura de hoje, ela se faz muito importante, muito salutar, pois ela nos convida a ter Jesus no nosso dia a dia. E a gente só consegue treinando, cada dia um pouquinho mais. Precisamos perder o hábito de só pedir socorro para Jesus, só conversar com Jesus, quando nós estamos em situações difíceis. Nós precisamos aprender a conversar com Jesus quando está tudo bem, quando nós estamos felizes, quando as coisas estão caminhando como a gente quer. Sentar com o nosso filho, colocar no nosso colo e conversar sobre Jesus, contar a história de Jesus, abrir o Evangelho, pegar um Evangelho infantil e contar as histórias de Jesus com muita facilidade, com uma leitura, com um linguajar bem apropriado para a criança. Porque nós sabemos que a leitura, a gente só consegue se tornar leitor de qualquer tipo de leitura treinando, não é? Criando um hábito. E o hábito a gente cria, não é da noite para o dia, é gradativamente. Então, no momento em que você começar a fazer o Evangelho no lar, uma vez por semana, 15 minutos, daqui a pouco você está fazendo 2 vezes, 3 vezes por semana, 30 minutos. No dia que você não faz, você sente falta. Vou dar um exemplo para vocês. Quando começou a pandemia, que nós ficamos trancados em casa, realmente trancados, eu me juntei com um grupo de amigas espíritas e nós passamos 3 meses fazendo o Evangelho no lar todos os dias, de segunda a segunda, às 8h30 da noite. Nós não assumíamos compromisso nenhum. Nós conseguimos fazer 3 meses o Evangelho no lar. Aí achamos pouco e começamos a estudar o Livro dos Espíritos. Foi quando o centro espírita que nós frequentamos voltou a abrir, semi-abrir suas portas, né? E aí nós começou as nossas aulas também, nós estudamos, nós temos cursos, e aí nós deixamos de fazer diariamente. Hoje eu faço às quarta-feira e aos domingos. Mas se aparecer algum momento, Wanda, vamos fazer o Evangelho no lar, estou pronta. Eu, dia de domingo, de 16 às 21 horas, não tenho compromisso com ninguém. Só com o meu estudo espírita. Dia de quarta-feira, de 16 às 22 horas, eu não tenho compromisso com ninguém. Eu faço, estudo, participo de reuniões. Então a gente precisa colocar isso na nossa vida. Antes eu achava, não vai ter carona, tá chovendo, não sei o quê. A gente, vou visitar fulano, eu vou fazer isso. A gente sempre tem uma desculpa. Até porque os nossos irmãozinhos que não gostam que a gente se evolua, ficam insinuando no nosso ouvido. Mas aí a gente começa a trabalhar diariamente, um pouquinho de cada vez, e aí se torna rotina. E a gente sente inclusive falta. Dia de quarta-feira que eu não vou para o centro espírita, eu fico desorientada. Eu fico desorganizada, porque eu já criei aquela rotina, eu já sinto a necessidade de estar lá. Isso é bom para a gente, para quem está ao nosso redor, para o nosso entorno, para os nossos familiares, porque a gente sempre pede por nossos familiares quando nós estamos orando, né? Então vamos colocar Jesus na nossa rotina. Pensem com carinho, vamos pensar com carinho nesse novo momento de colocar Jesus na nossa rotina, no nosso cotidiano. Então essa era a minha leitura e minha solicitação
né, a minha orientação, que inclusive também serve para mim, porque dentro do nosso estudo, mais é mais. Né? Obrigada pela companhia de todos e até a próxima. Fiquem com Deus. Wanda Barros para divulgar.net.